Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos começando a segunda aula, a aula sobre o capítulo 2 do livro Criando União, que é a nossa base aqui desse curso. E aí, hoje, o que a gente vai falar nessa segunda aula? É uma aula importantíssima. A gente teve na primeira aula a base do que é o relacionamento nessa nova visão. E hoje a gente vai falar sobre as forças criativas. Então, se a gente quer criar um relacionamento com amor, com autoconhecimento e com mais prazer, que é o mote aqui dessa jornada que a gente está fazendo juntos, a gente tem que entender como é que a gente cria as coisas. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai primeiro entender os princípios masculino e feminino no processo criativo. O que é isso, princípio masculino, princípio feminino? Como esses princípios funcionam de uma forma ainda muito geral, sem entrar muito no homem e na mulher. Para daí sim, no segmento da aula, falar sobre o princípio masculino e feminino especificamente, aí no homem e na mulher. Falar um pouquinho da distorção dessas forças, como é que elas se manifestam quando estão distorcidas, a interação harmoniosa, depois de saber como é que elas estão quando distorcidas, como é que é a interação harmoniosa desses princípios, o papel desses princípios em qualquer atividade, e claro, nesse ciclo aqui, nesse conteúdo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os relacionamentos em si, né? Mas esses princípios estão presentes em todas as atividades, tudo que a gente cria no mundo. E, por fim, a gente vai falar sobre o equilíbrio desses princípios em cada pessoa. Então, você pode reparar que já nessa aula também é uma jornada que a gente vai fazer, mergulhando nesse tema das forças criativas e do princípio masculino e feminino. Então, só para lembrar, a gente tem esse livro que é a base dessa nossa jornada, que é o Criando União. O Criando União é um livro que consolida o material do Pathwork. Pathwork é um caminho de autotransformação, um conteúdo baseado em 258 palestras que foram psicografadas por Eva Pierracos. Existe uma formação de facilitador Pathwork para entender esses textos, para poder trazer esses conceitos. É uma formação que demora mais de 5 anos para chegar, para terminar essa etapa do facilitador. E então é muito importante que vocês, caso queiram se aprofundar nesse conteúdo e vivenciar esse caminho de autotransformação que o Pathwork oferece, que veja aí nos sites que eu estou deixando esse material, ou seja, mais informações sobre o Pathwork. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, primeiro ponto. Só para deixar todo mundo bem claro de como funciona aqui nossa dinâmica, daqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, tem o conteúdo que é trechos do livro mesmo, tá? E aqui embaixo sempre tem os pontos principais que eu destaco a respeito desse capítulo, dessa parte do livro que a gente está colocando. Então, vamos pegar as primeiras frases. Todo ser humano possui e expressa o poder universal criativo. Com este poder, vocês criam constantemente as circunstâncias da sua vida, mas de forma inconsciente. Então, o primeiro passo, e que só de você perceber isso na sua vida é uma transformação da forma de se relacionar, é que nós criamos, a partir do poder criativo que nós temos, a nossa vida. Só que a maior parte do tempo, essa criação vem de um lugar inconsciente. Então, acontecem coisas na nossa vida que a gente está, por exemplo, repetindo um padrão. Aquele padrão é negativo, mas a gente repete e continua acontecendo. Nos relacionamentos, então, isso acontece direto. Então, o que está dizendo esse trecho? Está dizendo que nós estamos criando essa realidade. Para quem viu a primeira aula e lembra, fala assim, a gente está criando porque é algo que aquele relacionamento, por exemplo, está querendo nos mostrar sobre nós mesmos. Faz parte do nosso plano da evolução viver aquela experiência.
E a gente vai viver essa experiência várias vezes, vai criar para nós essa experiência até perceber o que essa experiência está querendo dizer no nosso plano da evolução. E aí, essa próxima frase do guia é uma celebração. Ele fala assim: que diferença enorme se verifica quando alguém cria seu próprio destino de forma deliberada e consciente, em vez de fazer isso sem saber. Então, basicamente, ele está dizendo assim: a realidade da maior parte das pessoas, da gente na maior parte da vida, é criar inconscientemente. Quando começa um trabalho de autoconhecimento e começa a ter consciência de que a gente cria e por que a gente está criando, a gente começa a criar conscientemente. Então, a gente começa a criar coisas belas, coisas que ajudam os outros, coisas que nos ajudam. E a vida se transforma. Então, na proporção que a gente descobre em nós a raiz dos nossos problemas, a gente começa a criar de forma diferente. E aí a gente pode assumir um termo que é constante em todo o trabalho do Patrick, que é a autorresponsabilidade. Então, para a gente que vai falar de relacionamentos, percebe o que isso causa em você. Aquilo que você está sempre falando, aquela pessoa fez isso e me fez sofrer. Aquela pessoa não me deu o que eu queria. E todo esse foco que muitas vezes a gente tem no outro, esse trecho está dizendo que a gente, na verdade, está criando aquilo. Pode ser um pouco difícil de engolir. Você fala assim, não, eu estou criando essa situação tão ruim? Então, infelizmente, é. Vamos caminhar um pouco mais para a gente entender com que princípios a gente cria essa realidade. Bom, a gente cria, e tudo no universo é criado através de 2 princípios. O primeiro é o princípio da ativação. E o outro é o princípio da não interferência e da aceitação de que as coisas aconteçam. Para pensar um pouquinho. Muita coisa você cria. E para criar, você tem que fazer um movimento. Você tem que ativar, né? Você tem que ir na direção de alguma coisa. Senão você fica parado no lugar. Mas depois que você toma uma atitude, se você fica só nesse princípio, você não dá tempo que as coisas aconteçam. E isso vale para relacionamentos. E o que ele está dizendo aqui é que vale geral, para tudo que é criado. Então, para criar esse copo aqui, foi necessário que alguém tomasse uma atitude. No caso do copo, é isso mesmo, ou seja, ele foi aquecido, ele foi moldado e depois ele teve que esfriar. E se você parar para pensar, tudo que você cria tem esses movimentos. E quanto mais a gente consegue equilibrar esses movimentos, mais bela é a nossa criação. Então, verifica como está isso para você. Perceber, primeiro, que você é que cria a sua realidade. E segundo, que para uma criação ser mais positiva, é necessário esses 2 movimentos. Um deve complementar o outro. Olha que beleza! E aí, se a gente vê que na natureza, em tudo que é criado, existe esse componente masculino e existe o componente feminino, a gente pode dizer que os relacionamentos também são uma representação do que pode ser criado. E no caso de um homem e de uma mulher, é possível, inclusive, criar uma vida, onde existe um momento de ativação e depois existe um momento de espera. Agora, se o que a gente está criando é destrutivo, doloroso ou infeliz, se é algo que cria tristeza, os 2 princípios também atuam, mas eles estão atuando de forma distorcida ou não foram bem compreendidos. Então, nos relacionamentos, onde é que isso aparece? Nas crises. A crise de um relacionamento, muitas vezes, é uma criação que esse casal faz, cada um com a sua parte, aonde esses princípios estão sendo usados de forma distorcida. E a gente vai ver isso um pouquinho mais. Vamos lá. Princípio masculino. Eu vou ler para ficar bem claro. Ativar
Ativar o princípio masculino. Significa que a entidade consciente reivindica, provoca, determina ou usa deliberadamente essas forças com uma finalidade, fazendo com que essas forças atuem, eliminando todos os obstáculos possíveis. Podemos dar a essa força o nome de princípio masculino da criação. Olha só a força que tem essa ideia do masculino que supera os obstáculos, que vai adiante. E talvez algumas mulheres que estão vendo esse curso vão falar, eu tenho isso aí também. Todo mundo tem. Temos os dois princípios. Mas a gente vai olhar como é que isso às vezes está distorcido. Vamos seguir. A consciência que conserva a atitude de aceitação diante das coisas corresponde a esperar com paciência e confiança, a permitir que se complete o processo de amadurecimento, a entregar-se a uma força em movimento. Podemos dar-lhe o nome de princípio feminino da criação. Aí é o lugar onde aquela pessoa que tomou a atitude depois espera. Eu dei o exemplo do copo. Um exemplo muito claro é a gravidez, né? Ou seja, depois de um momento de intensa atividade, existe o momento da gestação até o parto. Olha que beleza que é ver no ser humano esses princípios estabelecidos, e são princípios que estão no universo e estão no ser humano. Então percebe como isso é forte, para que a gente comece a perceber que nós somos parte desse universo, nós fazemos parte, nós representamos o universo em nós. Bom, mas e aí? Como é que isso se faz, né? Então, o guia vai continuar dizendo assim: nenhuma união entre os dois sexos pode ser plena sem que esses princípios operem conforme a sua finalidade. Homens e mulheres representam os dois princípios. O homem saudável e integrado não representa exclusivamente o princípio ativador, e tampouco a mulher saudável e integrada representa exclusivamente o princípio da aceitação e passividade. Então, não tem jeito mais claro de dizer o que ele está dizendo. Então, mesmo no sexo, ou na vida, ou na parceria do casal, é saudável que um assuma em um determinado... que os dois tenham, na verdade, os dois princípios. E num determinado momento, o homem está mais no princípio masculino e a mulher no feminino. Nada impede que num outro momento a mulher esteja num princípio mais ativo e o homem num princípio mais passivo. E isso pode ir sendo balanceado. Então, num casal, numa parceria onde esse balanço e esse equilíbrio acontece, a tendência é que esse casal cresça e expanda muito a sua capacidade de criar coisas positivas. Então, vamos trazer esse conceito para um exercício prático. Então, vou convidar vocês a pegar uma folha, fazer uma linha no meio, e de um lado, você coloca uma área da sua vida na qual você percebe que você usa com maturidade o princípio da ação e o princípio da espera. Então, para pensar em que área da sua vida você vai lá, toma uma atitude, você sabe que agora eu tenho que esperar um pouquinho para isso aqui acontecer. E do outro lado, você coloca uma área da sua vida onde você percebe que você é muito de um jeito só. Ou você só espera, não faz nada, fica aqui, um dia o príncipe encantado chegará e baterá na minha porta, isso às vezes acontece, e você não toma atitude. Dificilmente tem alguém nesse curso assim, porque quem está começando esse curso já tomou uma atitude. Mas vamos pegar o caso geral da vida para dizer assim, em que área da sua vida você está ou muito na espera ou muito na atividade. E faz, e faz, e faz, e faz, e faz. E aí deu uma paradinha, mas já aproveita, já faz o trabalho de amanhã ou de depois de amanhã, não pode parar. E aí, depois que você escrever, você primeiro para um pouquinho e olha. Percebe. Como é perceber que tem áreas da sua vida em que você está na maturidade do uso do princípio masculino e feminino, da ativação e da espera, e em outras áreas não.
E aí, faz uma anotação sobre a área dos relacionamentos. Se o relacionamento não está nos exemplos já que estão aqui, faz depois uma anotaçãozinha. Nos relacionamentos, você está mais para que lado aí? Você está mais para o lado do equilíbrio ou mais para o lado que é muito ativo ou muito passivo? Vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem. Bom, uma vez que você fez esse exercício, agora você vai pôr embaixo de cada um deles os resultados que você obtém na área, em cada uma das áreas. Na área onde você está com os princípios da ação e da paciência harmonizados, o que você cria? Quais são as coisas que você conquista, que você realiza? E como é essa realização? Tem harmonia, tem tranquilidade? E na outra área, onde você usa muito mais um dos princípios, quais os resultados que você obtém? Anota. E aí, você depois vai perguntar como é que isso se aplica ao seu comportamento nos relacionamentos. Uma vez que você tenha conseguido olhar para essa folha, qual que é o conceito básico em relação à nossa aula que está exposto nesse exercício? 1. A criação é em todas as áreas da vida. 2. Esses princípios atuam em todas as áreas da vida. E 3. Aonde esses princípios estão equilibrados, a tendência é que as suas criações sejam mais harmônicas e mais tranquilas. Sejam mais positivas, mais duradouras, ajudem mais pessoas e assim por diante. Ok? Vamos em frente. Bom, vamos falar então quando as coisas não funcionam bem, nas distorções da força masculina e da força feminina. Então, o homem não pode ousar ser totalmente homem e ativar a sua força criativa de modo deliberado e proporcional quando o seu inconsciente ainda está mergulhado em hostilidade, rancor, raiva, porque o princípio ativador, nesse caso, ameaça expressar esses impulsos destrutivos. Há homens e mulheres que não sentem arrependimento em expressar esses impulsos. Mas quem não sente arrependimento nenhum acaba expressando e acaba prejudicando muito ao outro e a si. O que é o mais comum? É que a gente segure. A gente não posso sentir raiva, não posso pegar esse rancor, essa hostilidade e jogar para o mundo. Então, tem uma força que a gente segura esse princípio masculino. E qual que é o problema? Tem gente, inclusive, que se justifica, mesmo quando explode, fala assim, eu tive que fazer para não me segurar. Então, a gente pode dizer que existiria 2 comportamentos que a gente pode ver aí que nos limitam. Ou a gente não dá atenção nenhuma para a possibilidade de ferir o outro e coloca toda essa negatividade, esse rancor, essa raiva no mundo assim, com esse princípio ativador distorcido, ou a gente segura e a gente não consegue se tornar inteiro porque a gente está segurando os impulsos destrutivos. Olha que dilema. Então, em um estágio transitório da evolução, as pessoas impedem de usar o princípio ativador porque toda ativação se baseia no negativismo. Todos precisam conhecer seu lado oculto de crueldade, brutalidade, sadismo, sede de vingança e maldade para aprender a superar de fato as emoções destrutivas. Olha que rico isso, e isso é base de tudo que o Patrick fala, desde o livro Não Temas o Mal, assim. Se você tem um sentimento negativo, sadismo, sede de vingança, maldade, e você tenta abafar esse sentimento, o que você faz? Você se abafa. Você joga a água junto com o bebê junto com a água. Por quê? Porque você segura. O caminho para
realmente poder pegar toda essa energia e ser verdadeiro é você olhar para cada uma dessas características suas, que muitas vezes a gente não quer ver, e à medida que a gente olha para o rancor, olha para a raiva, percebe de onde ela vem, transforma, a gente passa a ter segurança de que eu posso usar o meu princípio ativador, porque eu já sei de onde vem essa raiva. Se ela aparecer, eu sei lidar com ela. Isso é profundamente empoderador. E isso, para os relacionamentos, é um ponto de transformação. Por quê? Porque a gente para de temer as nossas reações raivosas. Primeiro que elas vão acontecer muito menos. Se eu já trabalhei aquela raiva, já olhei, já sei que às vezes não tem nada a ver com outra pessoa, tem a ver com os meus traumas, minhas dificuldades, elas já aparecem menos. E num segundo momento, se aparecer, eu sei, opa, raiva, rancor, sede de vingança, maldade é minha. Peraí, não tem nada a ver com o outro, deixa eu ver o que é isso aqui. Que bom que isso apareceu e a gente consegue ir trabalhando isso, e com isso a gente se torna inteiro, a gente não esconde uma parte nossa, mas também não prejudica o outro. Bom, aí a gente falou um pouco do controle da agressividade. Então, a pessoa que ainda não sabe, porém, o que a pessoa ainda não sabe, porém, é que esse mesmo poder capaz de controlar a agressividade restante, ela também pode usar as forças maiores do universo que já se encontram no seu interior. O que significa isso? Olha que bênção que é. A raiva, essa energia toda que eu faço para segurar minha raiva, o rancor e as coisas que eu quero esconder, eu também posso usar para coisas muito mais positivas. Então é basicamente assim, num primeiro momento eu uso essa energia para segurar a minha negatividade. À medida que eu vou conhecendo a minha negatividade, eu posso liberar um pouco dessa energia e paro de temer, porque eu já conheci, ela já se dissolve um pouco. Eu posso começar a usar essa energia para criações mais positivas. Imagina no seu relacionamento, se você pegasse todo momento de raiva que você sente do seu parceiro ou da sua parceira, e você conseguisse perceber que aquilo lá você está segurando, está gastando uma energia brutal e não está conseguindo o que você quer, e você conseguisse usar essa energia de uma outra forma. Essa é a meta do caminho de autotransformação. Então a gente falou um pouco da distorção do princípio masculino. Vamos falar um pouco da distorção do princípio feminino. O princípio feminino da receptividade, de permitir que as forças ativadoras sigam seu caminho até o fim, fica distorcido quando a entidade recusa a responsabilidade pessoal. De novo, o tema da autorresponsabilidade. Se a pessoa se submeter à autoridade de outra, o papel do princípio feminino criativo é deturpado. Porque, vou ler até o final, aí a gente debate. Se a pessoa se submeter à autoridade de outra, o papel do princípio feminino criativo é deturpado. Pelo mesmo critério, quando a mulher abre mão de sua autonomia por ter medo ou por ser acomodada demais para assumir as consequências dos seus atos, estamos diante de um arremendo ou caricatura de feminilidade. Olha que profundo isso, eu vou até parar para a gente respirar sobre isso um pouquinho. A submissão à autoridade de outra pessoa faz com que está dizendo assim, eu não dou conta das minhas coisas, eu não dou conta de ser quem eu sou. Então eu preciso que outra pessoa me diga o que fazer. É a mesma coisa que dizer assim, eu briguei com aquela pessoa, mas foi fulano que me provocou, foi porque alguém pisou no meu calo lá que eu bati o carro no cara da frente. São coisas distintas. A gente está tentando, nesse momento, culpabilizar uma outra pessoa, se pôr submisso. Eu não tenho poder para sustentar a consequência dos meus próprios atos. E aqui ele está dizendo mulher, mas falando, claro, do princípio feminino. Pode ser um homem que, naquele momento, se põe submisso e diz assim, foi tal pessoa que disse o que eu precisava fazer e por isso eu fui lá e fiz, deu errado, mas a culpa é do outro. Então,
é muito interessante que a submissão, nessa visão, é deixar de assumir o que é da sua atividade. E quando a pessoa se submete, para não olhar para suas falhas com o outro, ela está distorcendo o princípio feminino. Então, o que é o princípio feminino quando está saudável? A mulher precisa confiar, ativando o princípio criativo que existe nela. Pois só quando presta conta dos seus erros, quando se dispõe a aceitá-los e aprender com eles, é que pode ser forte e responsável. Já o homem não pode ser verdadeiramente homem enquanto não se liberta do instinto de destrutividade. Olha o desafio de se relacionar. Por quê? A mulher tem um desafio, né? Só lembrando, mulher é assim, a pessoa que está mais no princípio feminino distorcido. A mulher tem que assumir as consequências dos seus atos, pisei na bola, desculpa, vem aquela sensação de que eu não queria ter feito isso, mas fiz mesmo e agora eu quero ver como é que eu posso fazer uma reparação interna, conhecer da onde veio a causa dessa distorção e posso agir diferente da próxima vez. Isso é um jeito adulto, é um jeito onde eu acolho o que aconteceu de errado e assumo a responsabilidade. Já o homem tem o desafio de controlar o instinto da destrutividade. E controlar não é abafar, controlar é perceber que ele existe. Nossa, estou com vontade de matar essa pessoa. E aí, em vez de segurar, você fala, peraí, por que eu quero matar essa pessoa? O que essa pessoa fez que causou em mim o quê? E o que isso tem a ver com a minha história? Quando a gente faz isso, a gente realmente começa a se libertar do instinto de destrutividade, porque a gente descobre de onde ele vem. Muita coisa aqui nesse slide, se você quiser dar uma pausa e segue aí quando você se sentir bem. Bom, falamos da destrutividade, vamos falar também do lado bom da história, porque é plenamente possível fazer uma interação harmoniosa entre esses dois princípios. Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que a união entre os dois sexos é satisfatória na medida em que os dois parceiros estão em harmonia dentro de si. Então, tudo que a gente falou é assim, até sei que eu tenho uma destrutividade, mas eu a conheço, eu tomo ela para mim. Então, a mulher também, ou seja, cada um que começa a ter harmonia dentro de si, aumenta a harmonia do casal. O homem tem razão de ter medo dessas forças ativadoras enquanto ele permanece inconsciente da destrutividade dele. Porque, peraí, eu não sei o que está aqui dentro, o negócio vem, aparece, eu dou murro em não sei quem, grito com o meu chefe, grito com a minha esposa, grito com o meu filho, esse negócio vem. Ai, tenho medo. O medo, às vezes, até é inconsciente. A mulher tem razão de recear a submissão enquanto faz de si um ser impotente, sejam quais forem os motivos negativos desse fenômeno. Olha só, então, a partir do momento em que a gente sabe, e vale a pena revisar o último slide, porque ele começa a ir fundo nessa questão, e nesse agora a gente já está falando um pouco de, primeiro de tudo, aceitação, que a gente tem esses comportamentos mesmo, para a gente segurar a onda e não causar mal ao outro. Mas tanto homens quanto mulheres, portanto, precisam solucionar os mesmos problemas. Porém, sua interação se dá num plano complementar e não idêntico. Essa é outra frase que, nossa, para os relacionamentos é muito importante. Então, entender que os dois estão fazendo o possível, estão fazendo o seu melhor, mas estão com provas, com desafios completamente complementares. Então, a energia é a mesma. Em que sentido? É de se harmonizar com o nosso lado distorcido, então, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Então, esse é o desafio, buscar harmonia interna através do autoconhecimento, mas a prova de um e a prova de outro é complementar. Então, é como se um estivesse caminhando desse lado aqui, ó. Eu estou resolvendo principalmente esse lado da agressividade, o outro, a pessoa que está mais no princípio feminino está resolvendo o lado da submissão,
À medida que eles vão se liberando e estão se relacionando, e à medida que eles vão se trabalhando, de repente conseguem chegar numa interação harmoniosa. Seguindo, a realização pessoal não será possível enquanto vocês não se transformarem em homens e mulheres completos, na mais profunda acepção possível. A expressão e a maneira de lidar com os princípios criativos masculino e feminino permeia toda a humanidade. Olha só a esperança, o tipo de esperança que o guia dá aqui nesse texto, né? Porque ele fala assim, é possível. Mas ele fala que a gente não vai conseguir realmente ter esse grau máximo de interação harmoniosa enquanto a gente não se sentir completo. E se sentir completo, primeiro, não é assim, beleza, fiz o curso aqui, agora estou completo. Não. Como a gente viu, é o trabalho de gradativamente e olhando negatividade por negatividade, entendendo de onde ela veio, transmutando. Dá para entender por que a formação do Pessoa é tão longa, porque a gente vai fazendo esse trabalho durante, até agora foram quase 6 anos, no meu caso, né? Mas tem ainda muito chão pela frente para as próximas fases, mas a gente vai estudando em nós essas negatividades, e aí começa a trazer essa possibilidade para que você também comece a ter esse olhar de falar assim, nossa, quer dizer que o caminho é eu saber onde é que eu estou distorcido, olhar para isso e me liberar disso. À medida que eu me libero, eu começo a criar relacionamentos melhores. Essa é a lógica. E saber que esse problema é um problema da nossa humanidade inteira. Não tem uma pessoa, às vezes o guia fala assim, pouquíssimas pessoas, mas na real aqui no nosso dia a dia não tem um que não esteja lidando com esse desafio de tornar-se completo. Seja com mais consciência, seja com menos consciência, mas a gente está todo mundo nesse caminho. Bom, e aí, olha só até onde a gente caminhou. A gente falou das forças criativas, falou do papel do homem e da mulher, falou das distorções e falou da interação harmoniosa, que está fundamentada na capacidade de lidar com as nossas negatividades, superá-las e se tornar mais completo. Mas, nesse capítulo, eu até pensei se eu ia colocar, mas eu vou colocar para reforçar um conceito que é muito importante. A gente está falando aqui de relacionamento, mas esses princípios estão presentes em todas as nossas atividades. Então, pega um problema profissional. Se eu não tiver princípio ativador, eu sou um cara que fica lá, submisso, não faço nada, não crio nada, e fico lá entorpecido, né? A gente não age, não coloca nada em movimento. Vamos seguir aqui. Então, se vocês derem vazão às forças ativadoras que ainda são hostis e antissociais, o que vai acontecer? Inevitavelmente, a gente teria dificuldade com o meio, independente do grau de capacitação profissional. Se não houver um espírito de amor, vocês não vão querer contribuir com a vida, com o seu trabalho por meio dele. Então, ele está primeiro dizendo assim, se eu pego todo o meu princípio ativador do lado destrutivo, negativo, e jogo no trabalho, a gente vai ter dificuldade, né? Mesmo que eu seja um ótimo profissional, se eu for um cara estúpido, ou vão pegar outro ótimo profissional que não é estúpido. Então, esse é um lado. E o espírito de amor que a gente tem por aquela atividade é que vai contribuir, vai fazer com que a gente se estabeleça naquele trabalho de forma positiva e criativa. Bom, e como aproveitar o que é ativado quando não se permite que o princípio criativo opere aceitando as coisas, aguardando a fruição, confiando nas forças postas em movimento? Assim, o trabalho fracassa, como fracassam os relacionamentos humanos, quando os princípios masculino e feminino não interagem adequadamente. Então, lembrando que o cara pode ser super ativo, mas nesse lado super ativo ele não espera nada. Ele já fica cutucando. Sabe o cara que manda e-mail ou manda um WhatsApp dali a 10 minutos, fala assim, e aí, já está pronto, já fez, já, né? Fica naquele princípio ativador ali distorcido, não sabe dar o tempo das coisas, saber que existem fluxos, existem ritmos em todas as áreas da vida. E claro
que o relacionamento entre os dois aspectos tem uma ênfase variável. Tem fases da vida onde a gente está mais num princípio masculino, depois mais num princípio feminino. Tem áreas da vida, como a gente fez no exercício, onde a gente está mais no princípio masculino ou mais no princípio feminino. E isso tudo ao longo da vida é que a gente vai modulando isso. E é o trabalho de autopercepção e autoconhecimento que faz com que a gente consiga ir crescendo com cada momento onde a gente percebe alguma negatividade ou alguma distorção. Então, e agora? Mas fui falar do trabalho, agora o que isso tem a ver com os relacionamentos? Pensa bem. Uma vez que você sabe que esses princípios têm que ser usados uma hora mais ativo, outra hora mais passivo, traz para o seu relacionamento. Você consegue fazer isso? Você é de um jeito só? Você é só de um princípio, do outro? Em que momentos do seu relacionamento você consegue trafegar entre os dois? Então, depois com o tempo, você pode inclusive anotar um pouco um momento, passa o dia e fala, nossa, aquele momento eu fui muito agressiva, merecia isso, não precisava, podia ter usado o outro princípio? Essa é uma ótima pergunta. Naquela situação que deu problema, seja porque eu me submetia quando não era para me submeter, ou quando eu agi quando não era para agir, eu poderia ter usado o outro princípio? Então faz essa pergunta para você e tenta, vai experimentando também no seu relacionamento, ok? Bom, e isso é o que traz a gente para um ponto-chave aqui da nossa aula, que é o equilíbrio dos dois princípios em cada um. Lembra que ele falou que a interação harmoniosa, ou seja, a fusão mesmo, só vai acontecer fora quando a gente estiver harmônico dentro? Então, isso faz com que seja a chave para a criação de um relacionamento mais saudável, essa busca do equilíbrio do princípio masculino e feminino dentro de cada um. Cada passo que a gente dá nessa direção faz com que a gente se sinta melhor, e uma vez que a gente se sente melhor, a gente se relaciona melhor. Eu vou ler um pouquinho para sacar como é que ele traz essa questão, reforçando essa necessidade da gente buscar esse equilíbrio dentro da gente. A manifestação dos dois princípios, masculino e feminino, na vida interior de cada um é parte substancial da realização pessoal. Isso eu posso dizer de carteirinha, cada passo que eu dou, cada passo que eu vejo as pessoas darem no equilíbrio do masculino e feminino é maravilhoso. Inclusive, hoje eu acompanho muitas mulheres que fazem muito um trabalho de feminino sagrado, que é maravilhoso de fazer, e algumas estão começando a procurar ajuda para trabalhar o masculino sagrado e buscar realmente esse equilíbrio, porque foi uma onda que precisou muito do feminino sagrado, tinha muito feminino ferido, mas hoje já tem a possibilidade de fazer um equilíbrio, também buscando esse equilíbrio. Normalmente as mulheres buscam isso mais, mas tem homens que já estão também começando esse caminho. E é riquíssimo. Por quê? Porque realmente essa é a busca, a integração dentro de si das nossas duas energias. Quando a gente faz isso, a nossa realização aumenta e a gente fica menos carente, consegue se relacionar melhor, entre outros vários benefícios. Bom, com a ativação deliberada do poder criativo no máximo do seu potencial, pois vocês já não temem a própria destrutividade e confiam que os poderes universais levarão a cabo, no devido tempo, aquilo que intencionalmente colocaram em movimento, desaparece o medo de entregar-se a um poder maior do que